Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de matemática, mais especificamente função quadrática. Solta a vinheta! É o seguinte, função... A gente já falou em outras aulas sobre esse assunto e significa simplesmente quando uma grandeza depende de outra para ter seu valor representado numericamente, tá certo? A função quadrática, diferentemente da função original, que ela é formada pela expressão ax mais b, a função quadrática ela vai ser formada pela expressão ax ao quadrado mais bx mais c. Como é que faz para reconhecer quando ela é quadrática ou não? Quando tiver o expoente 2 aqui em cima. Então, se me vier com uma função assim, f de x igual a 3x elevado a 3. Isso aqui é um 2? Isso aqui não é um 2. Então, já não é uma função quadrática. Aí, você me vem com f de x igual a 2x mais 1. Tem 2 aqui? Não tem, então não é função quadrática, tá certo? Outros dois conceitos muito importantes pra gente aprender é sobre o x do vértice e o y do vértice. O que seria isso? Primeiramente, a função quadrática, ela sempre é representada por uma linha, que é como podemos dizer, chamada de parábola. A parábola é uma curva, tecnicamente, tá? Então, a função quadrática, em seu gráfico, ela é representada por uma parábola, que no caso seria uma curva. Aí, quando aqui nós temos a nossa curva bonitinha, temos que aprender duas coisas muito importantes, antes de ver o x e o y do vértice. Aqui nós temos a, que seria este valor aqui, ó, tá vendo? O a da função normal, maior que zero. Ou seja, a maior que zero, o a seria um valor positivo. Quando o a for um valor positivo, a nossa parábola, que a gente acabou de ver que é essa curva, vai estar assim, sorrindo, felizinha da vida. Agora, quando o a, que é esse valor aqui, for negativo, ou seja, menor que zero, a nossa parábola vai ficar para baixo. Ela vai ficar triste, ela vai ficar com a boquinha virada para baixo, tá certo? Então, nós temos aqui o conceito de x do vértice e y do vértice. O x do vértice é o local onde se encontra a coordenada do vértice no eixo do x. O vértice é meio que o ponto mais extremo da parábola. Por exemplo, aqui nós teríamos nosso vértice, tá vendo? Vou desenhar aqui mais bonitinho para vocês verem melhor. Aqui nós temos o nosso gráfico. Aqui, ó. Aqui nós temos o nosso gráfico. Aqui nós temos a nossa parábola. Tá certo? O vértice vai ser o ponto mais extremo da nossa parábola, tá certo? Aqui é o vértice. O x do vértice é a coordenada no eixo do x que vai identificar onde que está o nosso vértice. E o y do vértice é a coordenada no eixo do y que vai indicar onde está o nosso vértice. Lembra daqueles joguinhos de estrela que eles dão coordenadas e aí você tem que ir montando a figura conforme as coordenadas? O vértice é a mesma coisa. Você vai analisar o valor, por exemplo, digamos que seja o vértice está no ponto 2 e no ponto 3. Tipo assim, o vértice é igual a 2 e 3. Aqui nós temos o valor do x, então o x vai estar aqui no 2, e o valor do y. Então o y vai estar aqui no 3. No caso seria menos 3 porque está embaixo. E aí, nós temos a coordenada do nosso vértice. Agora, como calcular isso exatamente? É o seguinte, o x do vértice, ele é calculado pela fórmula menos b sobre 2a. Ah, mas quem é b, quem é a? Só analisar essa função aqui. E o y do vértice seria o local onde se encontra a coordenada do vértice no eixo do y. Que foi o que a gente acabou de representar aqui. No caso, é o menos 3, mas seria representado pela fórmula menos delta sobre 4a. Tá certo? Então, se ele der uma função e pedir, me dê as coordenadas do vértice, você vai calcular o x do vértice e o y do vértice. Um macete muito legal para você. Nós temos aqui o x do vértice e é muito fácil de saber ele sem precisar da fórmula. O x do vértice é literalmente a metade das raízes. E como é que eu sei quais são as raízes? É só você igualar a função a zero. Igualando a função a zero, você vai descobrir onde que a sua parábola vai tocar no gráfico. Vamos aprender na prática? Aqui, como montar um gráfico. Nós temos aqui a nossa bela função, menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Primeira coisa que nós temos que reconhecer, vou copiar aqui do lado, ó. Tá difícil hoje. Nós temos menos x ao quadrado. Beleza, temos aqui a nossa função.
Existem várias maneiras de fazer o cálculo para montar o gráfico dessa função, mas eu vou ensinar para vocês a maneira mais prática. A maneira mais demorada, você teria que estipular valores para o x e encaixar na fórmula. O resultado que desse, você colocaria no y, e aí é só construir o seu gráfico com parábola. Primeira coisa que a gente tem que ver, quem é o a, o b e o c? O a é sempre o valor que está acompanhado do x ao quadrado. Como não tem valor aqui, o a é igual a menos 1. Lembrando sempre do sinal. O valor do b. O b é o que acompanha o x normal. Então, o b é igual a 4. E o valor do c é o valor sozinho. O c é 5, tá certo? Segunda coisa que a gente tem que fazer. Identificar se a parábola vai ser para cima ou para baixo. Parábola para cima, o a é positivo. Parábola para baixo, o a é negativo. Nesse caso, o a é negativo, então a parábola já sabemos que vai ser essa daqui. Vai ser a parábola para baixo. Terceira coisa que nós temos que fazer, descobrir as raízes. Menos x ao quadrado mais 4x mais 5 é igual a 0. Sempre para descobrir a raiz é só você igualar a 0. Então, nós temos aqui nossa bela função de segundo grau, que também tem vídeo aqui no canal. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta igual, o b é 4, então 4 ao quadrado, que vai ficar 16, menos 4 vezes menos 1, que a gente descobriu aqui que o a é menos 1, vezes o c, que é 5. Delta igual 16, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, nós sabemos que nosso delta é 36. X igual a menos o b, subir aqui, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X igual, quem é o b? O b é 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 36, a raiz de delta, 6. Sobre 2a. A é menos 1, então sobre menos 2. X' igual menos 4 com menos 6, dá menos 10. Menos 10 dividido para menos 2 vai dar 5 positivo. X, duas linhas. Menos 4 e mais 6. Menos 4 e mais 6 vai dar mais 2. Aqui, ó. Vai dar mais 2 positivo. Dividido por menos 2, nós temos aqui menos 1. Igual a menos 1. Aí é o seguinte. Descobrimos aqui as nossas raízes. Vamos montar aqui nosso gráfico bonitinho, tá? Aí, a gente vai traçar assim, ó. As raízes é o ponto onde a nossa parábola vai passar no eixo do x. Ou seja, a nossa parábola vai tocar no 5, e vai tocar também no menos 1. Menos 1, certo? Guarda esses números. Agora, nós temos que saber o x e o y do vértice. O x do vértice é calculado pela fórmula menos b sobre 2a. Vamos lá, quem é o b? O b é 4, então vai ficar menos 4 sobre. Quem é o a? O a é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes 2, ou seja, menos 2. Então, nós sabemos que o x do vértice é 2 positivo. Então, nós podemos trabalhar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Foi meio cálculo errado, mas tudo bem. 5. Aqui nós teríamos o 2, tá? E aí, o y do vértice. O y do vértice é igual a menos o delta sobre 4a. Igual. Quem é o delta? O delta é 36, então vai ficar menos 36 sobre. Quem é o a? O a é menos 1. Menos 1 vezes 4? Menos 4. Então, nós temos que o y do vértice é igual a 9, certo? Então, a gente faz aqui no eixo do 9, né? Ou no eixo do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase que não cabe. Beleza? Agora é só interligar os pontos. Primeira coisa que a gente tem que ver. A parábola tá para baixo. Então, nós teríamos que fazer um arco dessa maneira. Mas onde é que a gente vai traçar? O nosso vértice vai ficar exatamente aqui, ó. Nesse ponto aqui. Por quê? Porque a gente descobriu que o x do vértice é 2 e o y do vértice é 9. A nossa parábola tem que passar em cima de uma raiz, subir no y no vértice normal e descer na outra raiz. Ficou torto? Ficou. Mas é literalmente assim, galera. Entendeu? Então, nós temos, primeira coisa a se fazer, analisar o a, o b e o c. Segunda coisa, ver se é pra cima ou pra baixo. Terceiro, vocês vão tirar a raiz, deu 5 e menos 1, e depois tirar x do vértice e y do vértice. Encaixando todos os valores bonitinho, nós temos as duas raízes, que a gente obteve bem em cima do eixo do x, o x do vértice, que fica também no eixo do x, daí o nome, né? O y do vértice, que fica no eixo do y, e aí o ponto de encontro entre o x e o y, que vai ser aqui em cima. E é só montar o arco. Tá feio? Tá feio.
Mas com a régua, um esquadro e um pouco de habilidade de mão, dá tudo certo. Vamos lá, pra gente encerrar a nossa aulinha de hoje, a gente vai trabalhar duas coisas mais, que são o estudo das funções em si, o estudo dos gráficos, dos sinais em si, o estudo dos sinais, e nós vamos também ver inequações. Inequações é muito simples, galera. É só você fazer uma equação de segundo grau normal, porque a gente vai trabalhar na equação de segundo grau, só que ao invés de você usar o sinal de igualdade, você vai usar o sinal de maior que ou menor que. Vamos estudar um pouco dos sinais. No nosso primeiro caso, nós temos aqui a parábola virada para cima, tá certo? A parábola está aqui apontada para cima. Se a nossa parábola está para cima, significa que o nosso valor de A é maior que zero, tá? Isso é uma coisa prática para a gente concluir. Vamos lá. Todos os números que estão entre o 5 e o menos 3, no eixo do x, se eles fossem formar par com o eixo do y, por exemplo, aqui, ó, o eixo do y, eles iriam todos para baixo. Todos os números que nós pegássemos entre 5 e menos 3 iriam todos formar pares com os números abaixo. E nós sabemos que os números abaixo são todos negativos. Portanto, qualquer número entre 5 e menos 3, quando juntar com um par abaixo... Tá certo, galera? Então, todos os valores de x, quando for formar par com y, vai descer. Ou seja, tudo que estiver abaixo vai ser negativo. Eu não sei explicar isso corretamente, mas é tipo isso, é literalmente isso. E todos os valores que forem maiores que 5 ou menores que 3 vão formar par com os números de cima. E todos os números de cima são positivos, tá certo? Então, quando nós temos aqui duas raízes e a concavidade está para cima, todos os valores aqui dentro vão formar par com números negativos. E os do lado de fora vão formar par com os números positivos. Por quê? Porque se for formar par algum número do x com algum número do y, vai ter que subir. Porque não tem como eu ir para baixo. Vai para baixo para onde? Se eu subir, pelo menos, quando eu continuar aqui, ainda vai pegar. Tá vendo que ainda pega a concavidade? Mas se eu descer, não tem para onde eu ir. Entendeu? Então, vamos lá. Para o y ser maior que zero, ou seja, para eu formar pares com números positivos, o meu x, ele precisa ser maior que 5, porque tá vendo aqui que o sinal de mais está maior que 5? Ou seja, todo e qualquer número maior que 5 vai formar par com um número positivo. Seja ele número 6, número 7, número 3.500, qualquer número que você escolher vai formar par com um número positivo. Então, para o y ser positivo, ou seja, para formar par com um número positivo, o número com obrigação tem que ser maior que 5 e menor que menos 3. Por que menor que menos 3? Porque qualquer número antes do menos 3, ou seja, menor que ele, seja menos 5, seja menos 7, seja menos 20, qualquer número, ele vai sempre formar par com um número positivo. Agora, para o meu y ser um número negativo, ele tem que estar entre 5 e 3. Porque todo número entre 5 e menos 3, na verdade, ele vai descer. Tá certo? Então, nós teríamos qualquer número que fosse... Eita, meu Deus. Peraí. X... Até eu fico meio bugada nessa parte. O x, ele tem que ser menor que 5. Ou seja, tem que estar menor que 5. Mas ele não pode ser menor que menos 3. Então, ele ficaria entre 5 e menos 3, tá certo? Para o y ter um valor negativo, tá vendo? Sinal de menos. Ele tem que estar entre o 5 e o menos 3. Ou seja, tem que ser menor que 5, não pode ser maior. E tem que ser maior que menos 3. Não pode ser menor, só sobra do meio. Beleza? E para ser igual a zero, pega essa dica. Sempre que o y for zero, o x vai ser 5 ou menos 3, tá? Pode ser 5 ou menos 3, 5 e menos 3, mas é sempre assim. Vamos lá, quando a gente tem a concavidade para baixo, tá vendo que tá para baixo? Sempre que a gente tiver a concavidade para baixo, qualquer número que tá aqui isoladinho, só tem como formar par para cima. Só dá para subir, não tem como descer não. Se descer, ele se perde. Aqui, subindo, ele consegue formar pares com os valores de y. Só que quando ele sobe, significa que os pares formados são positivos. No caso dos números menores que menos 5 e maiores que 8, todos eles não têm para onde ir quando eles sobem. Então, todos eles têm que descer. Descendo todos esses números, significa que todos os números que formam par com y são negativos.
tá certo? Então, a gente coloca o sinal de mais no meio, porque todos os números aqui no meinho conseguem formar pares positivos, porque eles estão subindo. E aqui do lado de fora a gente coloca menos, porque todos os números do lado de fora não conseguem subir. Não tem com quem subir, né? Vai subir pra onde? A concavidade desce, ó. Então, quando ela desce, todos os números conseguem tocar nela de boa, entendeu? Porque ela vai descendo. Aí, vamos lá. Para o y ser positivo, o x tem que estar entre 8 e menos 5. Por que, minha Nossa Senhora? Porque quando a gente sobe, meu amor, a gente só consegue formar número positivo. Se subiu é positivo, se desceu é negativo. Então, aqui a gente tem x maior que menos 5, porque não pode ser nenhum desses números aqui. Se for algum desses números vai estar errado. E x menor que 8, porque se for maior que 8, vai ser negativo, tá vendo? Então, x fica no meinho. E aí, você coloca menos 5 e 8 nas extremidades, tá certo? Belezinha? Aqui nós temos y menor que 0. Ou seja, para quais valores de x o y vai ser negativo? Quando que eu vou ter um valor negativo? Quando x for maior que 8, tá vendo? Em todas as ocasiões maiores que 8, o valor vai descer. Se for 9, se for 10, se for 2.500, sempre vai descer. E sempre que o x for menor que menos 5. Ou seja, sempre que o x for menor que menos 5, todos os valores vão descer. Seja menos 7, seja menos 9, seja menos 3 milhões, sei lá. Entendeu? E a diquinha de ouro. Y igual a 0, a gente tem menos 5 e 8 normais. Beleza, continuando assim a parte do estudo dos sinais, nós temos aqui no caso de que quando a parábola vai passar uma vez só pelo eixo do x. É o seguinte, quando a parábola tocar duas vezes no eixo do x, significa que a função que vai formar esse gráfico tem duas raízes. Quando uma função tem duas raízes, muito importante lembrar disso, o delta calculado na função do segundo grau, ele vai ser maior que 0, tá certo? Então, quando eu tiver duas raízes, ou seja, quando a parábola tocar duas vezes no gráfico, nós teremos o delta maior que 0, ou seja, positivo. Quando nós temos o caso aqui de tocar só uma vez, você só vai analisar se está virado para cima ou virado para baixo. É o seguinte, aqui nós temos uma parábola que está sorrindo, tá vendo? Então, o A é positivo. Quando a parábola está sorrindo, qualquer valor maior ou menor do que a raiz vai formar números positivos. Aqui, ó, todos esses valores formam números positivos, porque todos estão subindo. Então, se eu quiser saber quando o y ele vai ser positivo em todos os momentos, menos quando for na raiz. Quando o y vai ser negativo? Nenhuma vez, ou seja, o E com um tracinho, não existe. Por quê? Porque se eu descer qualquer valor do x, ele não vai formar par com ninguém. Enquanto se eu subir, o que significa que forma com o valor positivo, ele vai fazer vários parzinhos. Então, quando o y for menor que 0, não existe. E quando o y for igual a 0, significa que o x vai ser a raiz. O y vai ficar bem em cima da raiz, tá certo? Quando a parábola toca uma vez no eixo do x, significa que a equação do segundo grau só vai ter uma raiz. Quando ela tem uma raiz, nós sabemos que o delta é igualzinho a 0, nem maior nem menor, é igualzinho a 0. A mesma coisa dos estudos dos sinais acontece se a parábola estiver virada para baixo. Se ela estiver virada para baixo, então todos os pares vão formar casaizinhos, entre aspas, né? Com os números abaixo. Então, todos os números maiores e menores que 3 vão formar par com números negativos do y, porque todos os números descem. Lembrando que você não pode considerar dentro, tá? Dentro não tem nada, a única coisa que tem é o 6 e, nesse caso, o 3. Essas são as únicas coisas, tá? Então, se ele perguntar quando o y é menor que 0, em todos os momentos, porque em todos os momentos os números descem, menos na raiz, que é o 3. Em que momento o y é maior que 0, ou seja, ele é positivo? Em nenhum momento. É contrário, né? Com um tracinho no meio, não existe. Porque em nenhum momento eu posso subir. Se eu subir, não vai ter como ele fazer par. Não tem com quem ele fazer par. Aqui tem. Tá vendo que vai tocando? E quando o y é igual a 0, exatamente na raiz. Vamos lá, esses dois são os casos mais fáceis. Aqui, a parábola não tá tocando em nenhum lugar do eixo do x.
assim como aqui também não está tocando em nenhum lugar do eixo do x. Quando não toca em nenhum lugar do eixo do x, nós sabemos que nessa função do segundo grau, o delta é menor que zero. Porque sempre que o delta dá menor que zero, significa que não existe nenhuma raiz real. Até porque se você for usar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, você não vai conseguir, por exemplo, tirar a raiz de menos delta. Não existe, entendeu? Não dá para tirar a raiz de um número negativo. Aí, nesse caso, seria o seguinte. O y, ele é positivo sempre. Sem exceção nenhuma. Por que positivo? Porque a concavidade está voltada para cima, em cima. Quando o y vai ser menor que zero? Nunca, porque não está para baixo e não tem em nenhum momento como descer. E quando o y vai ser igual a zero? Nunca, porque nunca vai tocar no eixo do x. A mesma coisa acontece quando a concavidade está embaixo. O y nunca vai ser maior que zero, ou seja, positivo, porque a concavidade está embaixo. O y sempre vai ser menor que zero, porque a concavidade está embaixo e todos os pares que podem ser formados são números negativos. E o y igual a zero não existe, porque não toca nenhuma vez no eixo do x, tá? Agora vamos dar uma passadinha bem rápida sobre valores máximos e mínimos. É o seguinte, quando A é maior que zero, a boquinha fica virada para cima. Quando A é menor que zero, a boquinha fica virada para baixo. Sempre que o A for maior que zero, nós vamos ter um ponto mínimo. Por que mínimo? Porque essas duas retas aqui, ó, elas nunca vão parar de subir. Elas vão subir infinitamente. Mas ela tem um ponto mínimo, ela tem o menor lugar que ela pode chegar. Só que ela não tem um lugar mais alto. Se eu continuar, vai reto, não acaba. Agora, eu tenho um ponto mínimo, eu tenho um ponto que é o lugar mais baixo da parábola, entende? Mas eu não tenho mais alto. A mesma coisa acontece quando A é menor que zero. Quando A é menor que zero, nós temos valor máximo, porque é o ponto mais alto que a parábola pode chegar. Se eu continuar aqui, ela vai continuar infinitamente. E não vai acabar nunca, entendeu? Então, é simplesmente isso. O valor mínimo é quando o A é maior que zero, ou seja, positivo, e aí vai ficar um lugar bem baixinho. O valor máximo vai ser quando o A for menor que zero e não puder, mais descer, vai infinitamente. Aí o valor máximo é um ponto mais alto e o valor mínimo é o ponto mais baixo. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para aquele coleguinha seu que também tá desesperado para a prova de amanhã. E é isso. Um beijo e até a próxima.